Salve, minha galera maravilhosa! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Os Literatos. Aqui estamos eu e meu grande colega Sidney Martins, os garotos de programa. Né? Estamos aqui hoje, que é uma quinta-feira gelada, que está frio, cara. Baixou a temperatura, então você já tá vendo a gente aqui meio agasalhado, né? Para falar mais uma vez do nosso encontro literário delicioso que nós temos todas as quintas-feiras. Então, já saúdo aqui a mandioca e o milho, dando boa tarde para vocês, dizendo que é ótimo ter a companhia de todos e que o material, o link para o material está na descrição deste vídeo. Basta que os senhores cliquem lá para que vocês possam baixar, beleza? E aqui eu passo a palavra para o meu nobre Sidney. Será que eles sentiram falta na semana passada? É mesmo, cara. Semana passada nós não tivemos porque eu estava viajando. Foi feriadão, né? E eu fui comemorar meu aniversário de casamento. Ó, que maravilha. Quantos anos de casado? 7 anos casado. Aí fui comemorar. Fui à cidade próxima aqui, Porto Iguaçu, e fui ver as cataratas do lado da Argentina. Você já fez isso? Do lado da Argentina ainda não. Cara... Só vi do lado do Brasil. Eu vou te falar. Eu passei praticamente... Foi a primeira vez que eu fui do lado argentino. Passei a vida toda olhando ali as cataratas do lado brasileiro. Rapaz... É bonito. Quando atravessei ali pra ver do lado argentino, é fabuloso. Cara, é outra cena. Primeiro que você não enxerga como nós enxergamos, porque aqui no lado brasileiro você enxerga a partir da metade. Né? Você não está nem acima, nem abaixo. Você está na metade. Do lado argentino, você está acima. Então você vê toda a queda d'água de cima. Cara, espetacular. Aí fomos jantar lá, fomos comprar um vinho. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar como foi isso, a Bárbara tem um canal de viagens, a minha esposa, que se chama, vou fazer um merchan dela aqui. Fazer, à vontade. Próxima Parada 747, ela e a nossa amiga Carla, né, elas comandam o canal lá, que inclusive tem um podcast muito jóia chamado Pod Travel, e elas falam sobre dicas de viagens, roteiros e tudo mais. Sugiro que vocês, após assistirem a live, sigam o canal delas para poder acompanhar. Mas foi por isso que eu não vim. Ontem mesmo elas fizeram uma live. Fizeram. Na hora do meu debate, a Bárbara estava na live. Ah, então ela não conseguiu acompanhar. Não, nós dois estávamos ao mesmo tempo ao vivo. Agora virou... E acabou que eu não vi o seu porque eu fui olhar o dela. Olha só. Tá vendo? Poxa, eu queria ter participado desse seu debate. Mas não tem Fala um pouco pra galera rapidamente. Eu fui convidado para debater no canal da cantora Bruna Volpi com o também professor doutor Altieri sobre linguagem neutra de gênero. Nós estávamos discutindo os pontos de aproximação e de divergência que nós temos em relação ao assunto, né? Inclusive ele fez algumas observações em relação ao meu livro, né, sobre linguagem neutra de gênero, e aí nós estávamos discutindo, foi um debate longo, quase 3 horas de debate, foi bem interessante. E isso vai acabar gerando outros debates posteriormente, mas foi isso que rolou ontem. Mas hoje nós vamos voltar para a nossa belíssima e maravilhosa literatura. Já vou mandar um abraço para a Andréia e para o Antônio, que já deixaram os comentários. Deixem aí um comentário de onde vocês estão falando, né? Quem são vocês. Aí já compartilhem o vídeo para mais gente vir para a nossa live. Vamos falar sobre o que é hoje, Sidney? Bem, hoje vai ser um dia mega especial, porque hoje nós trouxemos textos próprios. Então... Pablo produziu um texto, eu produzi um texto, não agora, né? Não agora. Quando você produziu o seu, Pablo? Aquele texto eu produzi há 3 anos. Não, faz pouco tempo. O meu é de bastante tempo, sabia? Ah, é? Cara, eu tô com 40. Eu acho que aquele texto ali eu produzi pelos meus 20 anos. Sério, cara? Cara, se não foi com... Foi ali na casa dos 20... Não passou de 23. Faz tempo, então. Faz tempo. E aí é legal porque você, por exemplo, você olha e você pensa, poxa, ele pode ter produzido ontem, para ver como é que os textos de fato são atemporais. E você se revisita. Exatamente. É muito legal você... Porque assim,
nós gostamos de literatura, mas você pega, por exemplo, o Sidney, ele escreve, ele gosta de escrever. Eu gosto muito de escrever de livros que são de ficção, vamos dizer assim, né? Eu já publiquei alguns, eu tenho 2 de poemas publicados, 2 de contos publicados, enfim. Então eu gosto de trabalhar com isso. E quando você lê um texto literário que você mesmo escreveu há bastante tempo, você se revisita, você pensa, cara, que coisa mais louca isso que eu escrevi. Não, e o mais interessante foi que eu te mandei para a gente tentar fazer uma definição do gênero do texto. E eu escolhi exatamente por um motivo. Na primeira vez, foi a primeira vez que a gente fez aqui o nosso encontro, a gente falou sobre poesia. E aí depois você fez até um corte. Eu estava conversando sobre isso contigo agora há pouco, né? E parece que naquela pergunta que você me fez sobre ler um poema, que na verdade ler o poema ou ler qualquer coisa literária, porque o poema não foge da literatura, faz parte da literatura, obviamente. Aquela pergunta ela pode ter diversas respostas. Uma resposta curta, uma resposta média, uma resposta muito longa, uma resposta técnica. Eu poderia citar o Antônio Cândido, ou então o Bakhtin, ou então uma resposta de reflexão apenas íntima. Exato. E necessariamente nenhuma delas erradas. Né? Somente uma resposta, porque nós somos multifacetados e multiperspectivados. Então, se você me fizer a pergunta agora, eu posso te dar outra resposta que pode ter até a mesma essência, mas com palavras diferentes, porque nós vamos modificando a nossa percepção das coisas hora a hora. Por exemplo, você agora acabou de falar sobre a visão que você teve das cataratas do lado argentino. E isso me fez pensar, por exemplo, na prova de aptidão específica que tem nos cursos de pintura. Ou cenografia, quando o cara vai fazer um curso de cenografia, um curso de pintura, ele tem que fazer uma prova de desenho. Certo. Não é só aquela prova intelectual e coisa e tal, né, objetiva ou a discursiva. Ele vai fazer um desenho. E cada pessoa fica num canto da sala. Então, todos os desenhos são diferentes. Porque as percepções são de pontos, né? De pontos exatamente. Diferentes. E isso prova como... E me chamou mais atenção ainda, porque eu estava falando aqui contigo, né? Parece que 99,9% das pessoas realmente se identificaram com o papo, com a conversa, mas uma pessoa especificamente queria uma resposta só para ele. E isso não existe. E uma resposta técnica, né? E, inclusive, eu tenho acompanhado essa discussão aí, a pessoa em questão fica ali espezinhando, batendo, porque ela não aceita. Inclusive, partiu para ofensa, né, cara? Sim. Coisa que, infelizmente, é muito comum na internet, as pessoas partirem para ofensa quando elas não sabem o que dizer. Não, e outra, quando você fica tentando classificar demais, depende muito do ambiente. Por exemplo, nós estamos aqui num podcast, é uma conversa na internet. Não é dentro de uma sala de aula numa universidade federal, por exemplo. Então, tem professores aqui? Tem professores. Mas tem gente que só gosta de literatura. Exato. Tem gente que nem sabia que gostava de literatura. Inclusive, foram vários comentários assim, poxa, eu não sabia que eu precisava desse tipo de conversa e agora eu não consigo viver sem. Tem alunos nossos que foram nossos alunos na escola e outros no cenário do concurso público e que descobriram esse bate-papo literário e que também não sabiam que precisavam disso. Você sabe o que eu tô achando mais legal de tudo isso? É que assim, ó, esse é um programa que nós apresentamos numa quinta-feira à tarde, às 14 horas. A maior parte do público não tem tempo, porque está trabalhando agora, então eles não têm a possibilidade de separar ali o seu dia para assistir aqui. Mesmo assim, nós temos gente que nos acompanha ao vivo. Sim. E gente que assiste posteriormente. Aí você fala, professor, mas por que você acha que vocês fazendo esse podcast, você tem lá 1000 visualizações de um programa, 2000 de outro, 500 de um terceiro. Vocês não ficam tristes quando vocês olham, por exemplo, um outro podcast que tem 500.000 visualizações? A minha resposta é não. Na verdade, eu me sinto muito feliz com o fato de que as pessoas estão assistindo e as que estão gostando estão nos mandando um feedback como esse que você falou.
Porque a nossa missão aqui não é, por exemplo, vender para você alguma coisa. Não, nada. Na verdade, o que a gente está fazendo é vender o peixe da literatura. Sim. Nós estamos compartilhando com você o nosso apreço pela literatura porque nós acreditamos que a literatura é importante, ela transforma vidas. Se você tiver 1.000 pessoas, 10 mil, 20 mil, 30 mil assistindo, vai ser indiferente. Nós vamos gostar de conseguir levar essa mensagem adiante. E mesmo, a menos que haja uma catástrofe nuclear e tudo desapareça, mesmo depois que eu e o Sidney já estivermos além desse planeta, isso que a gente fez vai continuar ecoando, ainda que à distância. E as pessoas vão falar, puxa vida, cara, em 2023 houve um grupo ali, uns 2 malucos que começaram a gravar um podcast com mais uma galera que estava ali na produção, somente pelo prazer de trazer informação sobre literatura. Ou seja, eles estavam fazendo alguma coisa, né? No sentido de você ter um legado, de você tentar ajudar. E é isso que a gente tenta fazer. Com certeza. E conforme eu estava aqui, né, agora há pouco falando sobre essas classificações técnicas, eu trouxe esse texto exatamente pela dificuldade que ele proporcionou da classificação, porque ele é híbrido, né, no final das contas, até porque, por exemplo, quando você pega um escritor que tem aquilo como ofício, ele realmente é escritor, ele não faz outra coisa, ele só escreve, como era o caso do Machado de Assis, o João Cabral de Melo Neto. Então ele se propõe a, vou escrever um poema, vou escrever um romance. Então, obviamente, ele tem ali uma estrutura base, mas ele também não fica preso a isso, porque se fosse o caso, o Machado de Assis não seria uma figura tão icônica, não seria um camarada que alguns classificam ali, ó, Machado de Assis é um cara do realismo, e pronto. E outros com um entendimento muito maior falam, não, Machado de Assis não é um cara do realismo, Machado de Assis é um cara, né, atemporal. Então, quanto mais difícil classificar o texto, eu acho que mais rico ele é. Não que eu esteja me colocando aqui como um grande escritor, como um Machado de Assis, como um Guimarães Rosa, não, longe disso. Mas quanto mais rico o texto, mais difícil é trazer uma classificação única para ele. Exato. Por exemplo, exatamente. a questão dos modos de organização textual, né, da tipologia textual. Ah, esse texto aqui é narrativo. Não, ele tem... predominantemente ele pode ser narrativo, mas ele tem a descrição, ele tem a dissertação, ele tem uma mistura muito rica, assim como as funções da linguagem. Ah, esse texto aqui é predominantemente metalinguístico, mas ele pode ter a função emotiva, ele pode ter a função fática. Então, quanto mais misturado, mais rico, na minha opinião. Eu me lembro de quando eu precisei explicar pela primeira vez numa turma de concurso público o que era ambivalência estrutural. Porque os alunos achavam que você poderia, em um texto de natureza narrativa, ter apenas narração. Sim. Não podia ter outra coisa. É só narração. Né? E eu falava, não, galera, veja, você pode ter um texto ambivalente, você pode ter um texto polivalente, né? Isso depende de como o autor trabalha isso. Mas sabia que isso... Aí é que tá. Eu iria colocar a culpa nesse processo assim, a culpa e eu ia categorizar, mas não é para categorizar. Eu ia falar assim, a culpa talvez seja de alguns professores. Não, a culpa é de algumas pessoas. Isso está na essência da pessoa. Então, algumas pessoas são muito preto no branco. Sabe? E português, língua portuguesa, literatura, então, não é preto no branco, não é 1 e 1 são 2. Não, não é isso, não é cartesiano. É muito mais complexo. Ontem mesmo, uma menina que vai... Duas meninas até, que vão fazer prova para a Secretaria de Educação aqui do Paraná. Elas me mandaram uma mensagem assim, professor, estou desesperada, a prova já vai acontecer. As duas com a mesma narrativa. A prova já vai acontecer, eu estou desesperada porque falaram num vídeo aí que eu tenho que responder a minha discursiva num único parágrafo e pronto, e acabou. Porque uma questão discursiva não é uma dissertação que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu falei, cara, calma. Pode ser que você tenha que responder num único parágrafo apenas, se o número de linhas for muito pequeno e for apenas um comando. Mas se colocar em 2 tópicos, você já tem a necessidade de responder em 2 parágrafos para diferenciar os tópicos. Então vai depender da hora,
do comando que vão te dar. Mas, de qualquer forma, você vai ter que responder de forma técnica, vai ser uma dissertação expositiva. Mas não se prenda a essa preocupação de que tem que ser num único parágrafo, porque se você fizer em 2, você vai ser reprovada. Isso não vai acontecer. Só que quando a gente der essa informação, ó, faz só desse jeito, porque se você fizer diferente, já era. As pessoas entram num desespero. E foi mais ou menos a discussão que eu tive. O cara queria só uma coisa, sim. quando na verdade existe, né, uma gama de possibilidades. Exatamente, eu concordo. E eu acredito que quando a gente trabalha com texto, nós temos que trabalhar sempre de uma forma aberta, né? Porque você tem formas de ler, formas de interpretar, e essas formas de ler e de interpretar sempre estão eivadas daquilo que você é. Exatamente. Né? Então, a forma como você lê o mundo, a forma como você interpreta o mundo, toda interpretação é enviesada. Porque nós temos os nossos vieses para, no nosso aparato cognitivo, processar aquilo que a gente está observando. Né? Então, uns mais limitados, outros menos limitados, alguns mais estritos, né? Outros menos estritos, mas isso perpassa o nosso aparato, o nosso maquinário cognitivo. E é por isso que é importante a gente trabalhar com a literatura, porque a literatura é desafiadora. Sim. É sempre você se perguntar, eu tenho esse texto aqui, e o que mais? E o que mais ele está dizendo para mim, além de apenas essas palavras? Sabe? E eu acho que isso é fabuloso. Eu vou dizer para você, Sidney, que talvez este episódio seja o mais audacioso de todos que nós já fizemos. Nossa, é porque o nosso programa já é audacioso, né? Demais. E aí hoje você tem aqui duas pessoas que estão trazendo textos que elas escreveram. E o texto adquire autonomia. Exatamente. Então, as pessoas podem fazer, aliás, vão fazer uma interpretação completamente diferente daquela que nós nos propusemos a trazer. Então, eu quis escrever isso, mas no final das contas o texto vai adquirir autonomia de acordo com a perspectiva de cada um. Exatamente, é como se fosse uma tríade. Você tem autor, leitor e texto, né? E para que haja interpretação nessa tríade, eu não posso presumir que o leitor consiga ter exatamente a mesma visão que o autor, mas ele vai ter ali indícios. Sim. E é o processamento indicial que vai dizer se a interpretação dele está mais próxima ou mais distante da intenção do autor. E no fim das contas... Porra, isso é tão bonito, cara. Isso, na teoria, isso aí é uma coisa linda, hein? Não, e no fim das contas, a forma como o leitor vai encarar não o texto em si, mas talvez como ele vai olhar para quem produziu o texto, e aqui hoje nós, né, expostos, vai ter a ver exatamente com a forma como ele está. Porque a gente sabe muito bem que a gente não enxerga o mundo como ele é. A gente enxerga o mundo de acordo com a nossa perspectiva interior. Exatamente. Então, se eu estou bem, eu vou enxergar o mundo da forma mais maravilhosa possível. Então, eu vou enxergar a beleza em tudo. Se eu não estou bem, eu vou enxergar o mundo de forma muito negativa. Inclusive, eu não sei se eu já falei sobre isso, tem um autor do qual eu gosto muito, que é o Ronald de Mello e Souza. Ele fala sobre o processo de refletorização dos personagens, que é a forma como a literatura encontrou de demonstrar o pensamento do personagem. É o momento em que o personagem faz a descrição da cena. E aí, se eu não me engano, aqui mesmo eu já falei sobre a Ilíada, com o Aquiles lutando com o Heitor. Mas tem uma parte que é um conto do Guimarães Rosa, o Sarapalha, que o camarada tá com malária, né? E ele tem um campo de visão apenas, ele vê uma janela e ele vê a árvore seca e o céu nublado. Mas ele só vê daquela forma porque ele está doente. A partir do momento em que ele fica bom, o céu fica límpido e a árvore florida. Ou seja, o que eu enxergo de você, Pablo, não é você. É só uma reflexão daquilo que está dentro de mim. Então, às vezes, eu olho para você e falo assim, porra, o Pablo, o que ele falou é uma idiotice, o Pablo é um babaca, mas é porque eu estou extremamente negativo e eu vejo tudo à minha volta negativamente. Aí, se eu estiver bem, aquela mesma coisa que você falou, eu vou falar assim, nossa, o Pablo é gente boa, o Pablo é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente solidária. Então, nós podemos enxergar a negatividade ou a beleza das coisas da forma como nós estamos. Você sabe, cara, que o budismo fala sobre isso?
né? Cara, eu ia te perguntar sobre isso hoje. Aham. Olha que coisa, vai se coadunando, né? O budismo fala sobre isso. Um dos ensinamentos mais interessantes é que se você tem um problema com a pessoa, o problema é seu, não da pessoa. Sabe? E outra coisa legal é nós pensarmos justamente nessa relação envolvendo o texto. Porque tudo que a gente produz é texto. Sim, claro. De um gesto a uma pintura, um texto escrito. Tudo é texto. E a forma como nós processamos isso, ela está intimamente relacionada à divisão daquilo que a gente pensa no mundo em si e no mundo para si. O mundo em si, aquilo que o Kant chamaria de experiência noumênica, não existe. Nós não temos acesso a ele. Nós temos acesso ao mundo para si, né? Ou seja, aquilo que o nosso aparelho cognitivo, nosso arranjo mental permite que nós percebamos. E eu acho isso muito lindo, cara. Porque ele é tão lindo quanto caótico. É tão lindo quanto caótico, porque ao mesmo tempo que você tem muitas possibilidades de entender, você também tem muitas possibilidades de não entender. Exatamente. É daí que surge, por exemplo, você produz algo sem a menor intenção de me ofender. Você produz, às vezes, até com a melhor das boas intenções. Aham. Eu sei que as pessoas dizem que de boas intenções O inferno está cheio. mas não é bem assim. Então, às vezes, a pessoa fez para ajudar, fez para acolher, fez para trazer algo muito positivo. Mas a pessoa que leu enxergou de forma negativa. E pode partir para aquela discussão ad hominem. Ou seja, ele vai tentar te ofender. Por exemplo, a questão do gênero neutro que você estava falando. Então, pelo fato de você defender que qualquer pessoa pode usar, se quiser, mas que isso não deve ser gramaticalizado, vão te execrar, né? Vão te execrar, vão te chamar de transfóbico, como já chamaram, né? Já. Não, isso que a gente estava dizendo, existe uma frase e que eu adoro muito e que eu coloquei como uma espécie de epígrafe da minha tese de doutorado, que é sobre inferência. Olha só que legal. Ela está em espanhol, mas é facílimo de traduzir, tá? Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen 9 possibilidades de não entender-se. Para quem não manja de espanhol, em português, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu creio dizer, o que eu digo, o que você quer ouvir, o que você ouve, o que você acredita ter ouvido, o que você quer entender, o que você entende, existem 9 possibilidades de não nos entendermos. Cara, eu acho isso muito fabuloso. E tem tudo a ver com essa noção de perspectiva sobre aquilo que a gente fala, lê, enfim, os processamentos textuais. Cara, tem um autor, cara, eu tenho quase certeza que esse é o nome dele, é Manuel de Castro. Ele é um pesquisador lá da UFRJ e ele fala sobre a verdade e a não verdade. E comunga com isso daí, de que existem, na verdade, 3 verdades. A minha verdade, a tua verdade e a verdade, que talvez nunca seja atingida nem por mim nem por você. Porque ela é uma experiência nomênica, né? E a verdade para nós é sempre fenomênica. Mas nós já viajamos longe nos nossos devaneios discursivos para deixar você tanto tempo sem literatura. Sim. Então agora nós vamos passar a leitura dos nossos textos e você vai nos ajudar com a análise. Porque eu posso analisar o texto do Sidney, ele pode analisar o próprio texto, mas nós queremos saber a sua opinião e a sua análise também. Sidney. Então vamos lá, vou até ficar próximo aqui do microfone para não ficar baixo. É porque, na verdade, eu falo baixo, né? Eu não falo alto, porque tem professores com um tom de voz bem alto, só que como eu sempre dei muita aula e dava muita aula no presencial, de manhã, de tarde, de noite, em colégios, eu fiz a seguinte escolha: eu não vou gritar, porque senão a minha
minha vida como professor vai ser muito curta. Então eu vou sempre usar o mesmo tom de voz. O mesmo tom de voz que eu uso no meu dia a dia, eu uso nas minhas aulas e nas minhas apresentações. Até porque tem microfone, mas eu vou procurar fazer aqui, ó, bem pertinho. Tem vários comentários aqui interessantes que eu já estava com vontade de ler, mas vamos lá, vamos partir para o texto, ó. Cadê? Eu vou até abrir no material aqui que você mandou, Pablo. Aí depois do primeiro texto a gente pode ler os comentários. Show de bola, ó. Cadê? O Pablo colocou aqui, ó. Tô abrindo aqui pra gente acompanhar. Cadê? Vamos lá. Pronto, tá aqui o do Pablo primeiro, tá aqui o meu. O título primeiro, né? Vai lá. Fragmentos. E eu vou fazer... E não é fragmentos, fragmentos. Fragmentos, porque ele tem uma exclamação. Exatamente. Detalhe, vou fazer a leitura toda, como a gente sempre faz, tá? Então, ó, fragmentos. A variabilidade da depressão presente na vida do gado humano, distorcido diante da poesia do caos, infunde medo, dor e pânico aos crentes de fé. Aqueles que já abandonaram a refeição de Deus aos domingos acham que tudo se deve ao simples e ocasional. Estamos circundados pela violência do mundo exterior, mas a complexidade do plano interno da ânima permite o desespero daqueles que não têm esperança. Já dizia o poeta do bar da esquina de minha casa: a ignorância é a virtude da felicidade. Quantos não gostariam de sentar no sofá e não perceber que diante deles existe uma ferramenta do capeta, a televisão? Gabriel Pensador reclama que o povo não percebe que é programado, mas garanto, esse povo é mais feliz do que aqueles que percebem a programação. Enquanto tivermos pão e circo, ainda poderemos ter a nossa pseudo-felicidade. Mas se o pão acabar ou a recusa do alimento for feita, entenderemos a nossa posição no mundo. Olharei do alto da montanha de pedra onde resido e verei meus iguais caminhando numa marcha de bois na direção do horizonte. Estão perdidos. Valéry disse que podemos comparar a prosa ao ato de caminhar e a poesia ao ato de dançar. Mas e se meus ouvidos estiverem já tampados? Como me permitir o feito sensual da dança se nem posso andar? Viram como a percepção das coisas é uma maldição? Quem olhar este papel, quem olhar este pedaço de papel cheio de lágrimas secas, pode até pensar que se trata dos rabiscos de um louco. Mas o que é loucura? Quem define isso? Acho que loucura é trabalhar 44 horas por semana durante 35 anos e, quando conseguir a aposentadoria, ter de depender da fila do hospital público e implorando a Deus para que tudo ocorra bem. Mas Deus está sempre ocupado. O dito louco tem prazer em sua loucura, mesmo que ela seja agressiva para com seu próximo. Então o que tem de errado na loucura? Basta não fazer mal ao nosso querido irmão e semelhante para não sermos loucos? Esperemos um momento. Nossos comandantes estão loucos. Precisamos chamar Simão Bacamarte. O número 23 esteve presente até o momento, mas a obsessão... O número 23 não esteve presente até o momento, mas a obsessão atingiu este que aqui vos fala. Tentarei retomar a felicidade depois deste meu momento de catarse tão comum nas aulas de didática. Ops, esqueci-me de comentar que era uma catarse coletiva. E por falar em coletivo, já notaram que o discurso da sociedade presente é um monólogo coletivo? Todos falam e ninguém escuta. Destarte, tenho que rememorar o pensamento de um jovem dentro de um ônibus na linha amarela. O meu sonho é que tenha um tiroteio agora e que uma bala perdida atinja a minha cabeça para eu deixar de viver esta minha vida miserável. Esse é um texto, a primeira vez que eu li, quando a gente estava tentando organizar o que era o gênero dele, eu já fiquei impactado na primeira vez.
E eu vou te falar que eu penso, quando você lê esse texto, em Matrix. Sim. Na metáfora do Matrix, sabe? Na ideia de você estar Deus ex machina, olhando as coisas de fora. Eu tive um professor no curso de letras que me dizia o seguinte: eu sei que aquilo que eu compro porque é a mídia que empurra para mim. Eu sei que todos nós, em algum grau, estamos seguindo ideologias. Eu sei que todo mundo aqui é manipulado, inclusive eu. E de que serve eu saber disso se eu continuo dessa forma? Se eu vou morrer como qualquer outra pessoa? Ele falou: serve para que eu possa morrer com dignidade, sabendo o que eu estava fazendo. Cara, isso foi uma coisa que para mim foi assim tão impactante. E esse texto me lembra os momentos de reflexão que eu já tive na minha vida, em que eu estava num momento de desesperança com o coletivo, sabe? De você olhar, tem uma frase do Rubem Fonseca que eu curto demais, que é: as pessoas são todas umas cretinas. De você olhar e falar, cara, é realmente isso mesmo, as pessoas são todas umas cretinas que não valem nada. E esse tipo de pensamento ataca. E você percebe como ele vai construindo, né? Como esse pensamento vai sendo construído de uma forma a outra. E eu noto nele alguns elementos, eu não sei se eles são acidentais ou se eles são essenciais, mas, por exemplo, eu noto que tem muito de você dentro desse texto, né? E do seu dia a dia à época. Exato, porque eu fiz com 20 e poucos anos. Exatamente, e daí a gente percebe por causa do que você está dizendo ali, sabe? Então, eu, como já te disse anteriormente, classificaria esse texto como um ensaio. Sim. Por quê? Porque você discute aspectos filosóficos ao mesmo tempo que você pega aspectos prosaicos da vida. Você, da mesma forma que cita Valéry, cita o Gabriel Pensador. E para mim é isso que compõe um ensaio, sem necessidade de colocar ano e página, sem necessidade de colocar uma citação com mais de 3 linhas, sabe? Isso que eu acho interessante desse texto, por isso que eu acho ele um ensaio, e por isso que eu gostaria de dizer que é um dos melhores ensaios brasileiros, olha, que eu já li. Porque o brasileiro perdeu há muitos e muitos anos a tradição ensaística. Nós não temos mais ensaio hoje, inclusive na academia. É verdade. A academia eventualmente condena o ensaio. Não, e olha só que interessante, Pablo. Eu não sei se você percebeu. Eu te mandei aqui no WhatsApp o texto na íntegra pelo WhatsApp. E ele fica maior. Eu fui agora clicar no texto que você me mandou e ficou bem pequenininho. E durante a leitura, eu mesmo não estava enxergando algumas coisas. E a minha leitura acabou ficando fragmentada. Mas foi... a primeira palavra que eu escolhi pro texto, né? Ela é interessante porque algumas palavras que a gente usa hoje em dia, elas têm uma pegada técnica. Uma que é bem famosa, que é a questão da resiliência. Resiliência virou até uma palavra modinha. Sim. É uma palavra tirada da concepção física. E a variabilidade é uma palavra tirada da concepção física também. Porque quando a gente pensa num conceito amplo, é aquela coisa que é variável, que tem múltiplas formas, mas na variabilidade da física é aquilo que é instável. Exato. É aquilo que a gente pensa que é, mas que no final das contas é o como é. Então... tudo aqui foi para isso, já começando por essa questão da variabilidade da depressão, para mostrar que a vida não é linear de ninguém. Aí você vai falar assim, mas Sidney, você quer avaliar a vida de todos por uma ótica sua? Ora, o Freud avaliou a vida de todos pelo aquilo que ele observava no filho, né? Todo mundo faz isso, cara. Todo mundo avalia a vida dos outros pela própria ótica. Todo mundo avalia o mundo calçando os próprios sapatos, não os sapatos dos outros. Exatamente. A gente acabou de falar sobre percepção até agora. E a vida não é um... Pô, quem dera fosse
linear. A vida é cheia de altos e baixos. Então tem detalhe, às vezes você está num momento maravilhoso e do nada a vida cai, né? O mundo cai. E às vezes você também tá na merda e no dia seguinte acontece algo grandioso e tudo melhora. E é isso. Ou seja, a gente tem que saber ficar nessa corda bamba aí o tempo inteiro. Mas tem muita coisa aqui, cara, que é da minha época, as expressões. Você quer falar mais? Eu gosto de te ouvir falar sobre as minhas leituras, quem dirá sobre o meu texto. Ah, cara, é que assim, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito daquilo que você produz, né? Mas o texto em si, ele tem, para mim, ele tem um tom grandiloquente. Para quem não sabe o que é tom grandiloquente, é aquele texto que tem que ser lido a plenos pulmões, sabe? Ele é um texto grandioso porque ele faz uma reflexão, por mais que seja uma reflexão subjetiva, é uma reflexão que todo mundo já fez em algum momento. Então vou fazer hoje uma proposta diferente. Diga. Eu fiz a leitura aqui do meu texto e daqui a pouco você vai fazer a leitura do seu texto. E sempre foi assim. Mas hoje que tal uma segunda leitura? Você efetuar a leitura do meu texto agora, com a sua pegada. Você vai fazer depois a leitura do seu e eu também vou ler o seu. Acho ótimo. Então, fique à vontade agora. Então eu vou pegar o texto do Sidney para ler. Que é o texto Fragmentos. A variabilidade da depressão, presente na vida do gado humano distorcido, diante da poesia do caos, infunde medo, dor e pânico aos crentes de fé. Aqueles que já abandonaram a refeição de Deus, aos domingos, acham que tudo se deve ao simples ocasional. Estamos circundados pela violência do mundo exterior, mas a complexidade do plano interno da ânima, a alma, né? Permite o desespero daqueles que não têm esperança. Já dizia o poeta do bar da esquina de minha casa, a ignorância é a virtude da felicidade. Quantos não gostariam de sentar no sofá e não perceber que diante deles existe uma ferramenta do capeta, a televisão? Gabriel Pensador reclama que o povo não percebe que é programado, mas garanto, esse povo é mais feliz do que aqueles que percebem a programação. Enquanto tivermos pão e circo, ainda poderemos ter a nossa pseudo-felicidade. Mas se o pão acabar ou a recusa do alimento for feita, entenderemos a nossa posição no mundo. Olharei do alto da montanha de pedra onde resido e verei meus iguais caminhando numa marcha de bois na direção do horizonte. Estão perdidos. Valéry disse que podemos comparar a prosa ao ato de caminhar e a poesia de dançar. Mas se meus ouvidos estiverem já tampados, como me permitir o feito sensual da dança, se nem posso andar? Viram como a percepção das coisas é uma maldição? Quem olhar este pedaço de papel cheio de lágrimas secas, pode até pensar que se trata dos rabiscos de um louco. Mas o que é loucura? Quem define isso? Acho que loucura é trabalhar 44 horas por semana durante 35 anos e, quando conseguir a aposentadoria, ter de depender da fila do hospital público implorando a Deus para que tudo ocorra bem. Mas Deus está sempre ocupado. Cara, eu acho essa parte do texto aqui muito poderosa, sabe? Muito poderosa, porque você está falando ali em cima sobre aqueles que têm esperança, aqueles que não têm esperança, os crentes de fé, e você joga que mas Deus está sempre ocupado. O dito louco, por que eu acho isso legal, cara? Eu tenho que parar aqui. Porque no texto você não está dizendo Deus não existe. Sim. Você está dizendo, ele existe, mas está sempre ocupado. E detalhe, dependendo da ótica da pessoa, ela vai pensar, quem escreveu foi um ateu. E não, eu não sou ateu. Muito exatamente. Muito pelo contrário, fui coroinha por 6 anos, coordenador de pastoral de grupo jovem, vou à missa todo domingo. E aí, cara, essa frase, da forma como você colocou, porque assim, ela é uma oração coordenada curtinha, que está emendando um longo entroncamento de sentenças. Isso me lembra o estilo do Guimarães Rosa, que é, em uma frase, conseguir ressignificar tudo que está lá. Então, quando você diz, mas Deus está sempre ocupado, você está dizendo alguma coisa do tipo, eu não sou ateu,
Eu não estou dizendo que Deus não existe, eu não estou me queixando de Deus. Isso é como se fosse uma, talvez, autocomiseração ou um comedimento argumentativo de dizer assim, mas Deus está sempre ocupado, o que se vai fazer? Né? Eu achei essa frase demais, cara. Para mim ela é uma das mais poderosas do texto. O dito louco tem prazer em sua loucura, mesmo quando ela seja agressiva para com o seu próximo. Então, o que tem de errado na loucura? Basta não fazer mal ao nosso querido irmão e semelhante para não sermos loucos? Esperemos um momento. Nossos comandantes estão loucos. Precisamos chamar Simão Bacamarte. O número 23 não esteve presente até o momento, mas a obsessão atingiu este que aqui vos fala. Isso aqui me lembra muito o filme do Jim Carrey, do número 23. Sim, mas é isso mesmo. Sabia! Eu fiz aqui, nesse momento, eu tinha acabado de ler O Alienista e eu tinha acabado de ver o filme número 23 do Jim Carrey. E aí, poxa, os nossos comandantes, eles roubam sabendo o que estão fazendo. Isso aqui que você fez aqui, isso é um dos melhores exemplos de intertextualidade. Exatamente. Aí, quando eu falei, opa, para quem não sabe, o Simão Bacamarte é o personagem principal do Alienista e ele via indícios de algum comportamento estranho nas pessoas e ele ia prendendo todo mundo, se eu não me engano, a Casa Verde, né? A Casa Verde, que era o manicômio da época lá na região. E então ele foi prendendo todo mundo. Se a pessoa gastava pouco, gasta pouco demais, é avarento, é louco, vou prender. A pessoa gastava demais, mão aberta demais, vou prender. A pessoa, sei lá, gostava de sol, é louca, gosta de sol demais, vou prender. A pessoa não gostava de sol, ele ia prender. Ele ia aprendendo a característica específica da pessoa, ao ponto de ele ter prendido todo mundo da cidade e aí ele se deu conta, caramba, peraí, o único louco aqui sou eu. E aí ele solta todo mundo e se prende. É maravilhoso. Machado de Assis, né, cara? Maravilhoso. E o número 23, vejam esse filme. O Jim Carrey, ele é fenomenal. A gente pensa muito no Jim Carrey nos filmes de comédia, mas nos filmes que ele tem de drama, assim, são sensacionais. E esse número 23 aí é o número da obsessão. Ele fica louco, ele fica esquizofrênico. Então é sensacional. Inclusive, vai ter uma dica aqui, porque a gente falou do Jim Carrey, eu pensei no Adam Sandler, porque muita gente pensa no Adam Sandler na comédia pastelão também, né? Mas ele tem uns filmes de drama, tem um que, na minha opinião, é um dos melhores do gênero, é O Reine Sobre Mim. Esse filme é maravilhoso. 3 horas e meia e você não pisca e é com a Adam Sandler. Cara, vou assistir. Esse filme é... Eu não conhecia. Mas prepara, que é um daqueles filmes que se você tá... Sabe quando você tá bem? E aí você parece que toma um soco no estômago? Foi a sensação que eu tive quando eu vi aquele filme Bicho de Sete Cabeças, do Rodrigo Santoro. Então eu tava muito bem no dia e parece que eu tomei um soco, assim, eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei mal alguns dias. Esse 23 aqui me proporcionou isso também, eu fiquei mal alguns dias. Bem, marcou tanto que veio pra leitura. Exato. Deixa eu voltar aqui. Depois do 23 ali. Tentarei retomar a felicidade depois deste meu momento de catarse tão comum nas aulas de didática. Ops! Esqueci-me de comentar que era uma catarse coletiva. E, por falar em coletivo, já notaram que o discurso da sociedade presente é um monólogo coletivo? Todos falam e ninguém escuta. Aí aqui você tem uma espécie de diálogo, de intertextualidade com a música The Sound of Silence, de Simon & Garfunkel, que tem exatamente a frase pessoas falando sem dizer nada, pessoas escutando, ouvindo sem escutar nada. Não, e esse pedaço aqui tem muito a ver com o que eu estava vivendo na época, porque eu acho que o currículo hoje da maioria das faculdades mudou, mas na minha época eu ainda podia fazer o bacharel junto com a licenciatura. Então eram, se eu não me engano, 5 períodos de bacharelado antes de poder entrar na licenciatura, e aí depois já podia fazer junto, né? E nesse momento eu estava nas aulas de didática. E o que acontecia nas aulas de didática? O professor começava trazendo os conceitos técnicos, pedagógicos, mas ele também trazia as experiências dele.
Só que no fim das contas, todo mundo queria também trazer uma experiência. Aham. E praticamente 99,9% dos casos era uma experiência de dor. Não era uma experiência daquilo que funcionava. Exatamente. Era uma Do que experiência não dá certo. do que não dá certo, do incômodo constante de errar ali como professor. E aí, no fim das contas, a galera queria só Desabafar. era isso. Então eu não queria te escutar, Pablo. Eu só queria que você me escutasse. Exatamente. Eu não sei nem se eu queria me escutar, eu só queria apenas relaxar. E entrava nesse monólogo aqui coletivo, que é muito próprio da criança, né? Se você olhar para as crianças discutindo, você percebe que, na verdade, elas estão falando e ninguém está se escutando. E hoje, por incrível que pareça, ainda mais nessa sociedade tão polarizada, é exatamente esse o nosso discurso, né? É um discurso de que eu só quero falar, eu não quero te escutar. Isso me lembra do livro Declínio do Homem Público, do Richard Sennett. Fala muito sobre isso. Vamos terminar aqui esse trechinho agora. Destarte, tenho que rememorar o pensamento de um jovem dentro de um ônibus na linha amarela. O meu sonho é que tenha um tiroteio agora e que uma bala perdida atinja minha cabeça para eu deixar de viver esta minha vida miserável. Entre aspas, a frase toda, né? Sim, porque é de um jovem. Exatamente. E isso tem a ver também com o que eu vivi na linha amarela. Porque eu ia dizer justamente isso. eu vivi vários tiroteios na linha amarela, Pablo, ao ponto de um dia ser assim, bem emblemático, porque eu estava no 945, um mini ônibus que saía da UFRJ e levava a gente para a Avenida Brasil, e ele era altinho, sabe? Então não tinha muito o que fazer. Uhum. Começou um tiroteio muito grande. Cara, eu acho que tinha de tudo. Tinha policial, tinha facção de um lado, facção do outro, os homens correndo no meio da Avenida Brasil. Uma cena de filme, sabe? E as pessoas começaram a se jogar dentro assim, no chão do ônibus. E eu estava lendo. Eu nem me recordo o que eu estava lendo. Muito provavelmente não era um livro em si. Era algum uma fotocópia de alguma coisa. Era aquelas coisas que deixam na xerox da faculdade. Então eu devia estar lendo alguma coisa ali e sentado no banco do ônibus. E aí uma senhora que estava do meu lado, ela percebeu que todo mundo se jogou no chão ou pelo menos abaixou a cabeça. Isso é verdade. Aí ela falou assim para mim, meu filho, e eu lendo. Eu não me desesperei em nenhum momento, porque já devia ser, sei lá, o 20º tiroteio. Tava acostumado com isso. Aí ela falou assim, meu filho, você não vai se abaixar? Aí eu falei assim para ela, não, senhora, porque eu não sei o que Deus de fato espera para mim. Se eu abaixar a minha cabeça, de repente uma bala que atingiria o meu joelho pode afetar a minha cabeça. Então eu vou ficar aqui, porque se tiver que me pegar, vai me pegar. E se não tiver que me pegar, não vai me pegar. Cara, essas experiências de quem vive essa realidade são muito marcantes. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem a menor noção do que é viver isso. Não. Uma vez, eu tava no Rio e eu fui almoçar com o Pestana. O Pestana me levou pra almoçar. E aí, ele dirigindo, aí ele falando, ó, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa. Ele falou, mas não anda por aqui não, hein? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque aqui é o seguinte, se você for de carro aqui e virar pra cá, ali no pé do morro já tem um cara segurando um bico. Daí daí ele falou, bico é um fuzil. O cara já fica ali no pé do morro já segurando o fuzil, para ver se você vai entrar ou você não vai entrar. Eu falei, cara, eu não fazia ideia disso. E daí ele falou assim, cara, aqui é desse jeito. Aqui é desse jeito. Ele foi me mostrando os lugares ali e tal. Mas você imagina, o cara sair do interior, que aqui você caminha a cidade inteira a pé, no horário que você quiser. Não, aqui é muito tranquilo. Vocês não têm noção, gente. Se você quiser tranquilidade para sua vida, venha morar em Cascavel. Porque é muito tranquilo. Você sai de casa, você volta. Pode ser até que um dia aconteça alguma coisa, mas você não tem o menor medo de nada. E isso é muito bom, porque não ter medo te faz muito bem. No Rio, quando eu morava no Rio, podia não acontecer nada, mas a sensação de medo de sair, de voltar para casa era tão grande que aquilo dali já era A tensão, né, cara? É terrível.
Vamos para o próximo texto? Não, eu só queria falar só mais Fica à vontade. Um pedaço, assim, o porquê das escolhas. Primeiro, fragmentos. Por que eu escolhi esse nome? Porque na época... Eu tenho a impressão de que cada parágrafo é um fragmento. Cada parágrafo é um fragmento e tem a ver com o que eu chamo de carpe diem moderno. Porque a gente não consegue, de fato, viver a vida plenamente como a gente gostaria de viver. De forma alguma. Nós vivemos através dos fragmentos da memória. Pode ver que de vez em quando a gente faz isso, mas a gente observa outras pessoas fazendo. Você vê o cara no meio da rua do nada, ele não está fazendo nada. Ele não está sequer olhando para o celular. E ele dá uma gargalhada. Uma gargalhada gostosa, sabe? Quando você lembra daquela pessoa caindo aquele dia, ou lembra um meme predileto, uma coisa assim, cara, eu faço isso demais. E nesse momento você simplesmente é feliz, porque a sua lembrança te permitiu isso. E é um fragmento dessa nossa vida. E cadê aqui outro pedaço aqui que eu acho que é bem legal, que é do... Não é nem a frase, a ignorância é a virtude da felicidade. Porque eu realmente acho que a ignorância é uma virtude de felicidade, porque você pode ver que às vezes aquela pessoa que é bem simples, bem humilde e ganha um salário mínimo, por exemplo, mas ela está sempre com um sorriso na cara. Vive muito melhor do que... Muito melhor porque ela não tem, às vezes, a percepção... do quão miserável é o mundo, e ela não está nem aí para isso, até porque ela não tem essa percepção, mas é o antes. Já dizia o poeta do bar da esquina de minha casa: quem disse que filosofia se faz só na academia? Filosofia se faz em qualquer lugar, filosofia se faz principalmente no bar. E o mais engraçado é o fato de que a frase que o poeta do bar da esquina da casa falou, uma frase que é praticamente uma paráfrase do William Shakespeare, né? E da grande frase, a ignorância é uma bênção. Exato. Não, e tem um pedaço aqui no texto que eu mudei. E eu me lembrei agora. Olha só como é que é. A gente realmente se revisita. Eu mudei esse pedacinho aqui, ó. Cadê? Eu mudei esse final aqui quando eu coloco aqui. Cadê? Eu vou achar. Aqui, estão todos perdidos. Olharei do alto da montanha de pedra onde resido e verei meus iguais caminhando numa marcha de bois na direção do horizonte. Estão perdidos. Esse pedaço foi o que me deu mais trabalho, porque não era essa parte aqui a original. Eu pensei nas pessoas chegando ao horizonte como uma perspectiva que a gente tem de chegar a algum lugar. Mas quando a gente chega, a gente percebe que não é de fato aquele lugar, né? Quando, por exemplo, eu tenho que escalar uma montanha, mas a vida não é assim, você chegou e escalou a montanha. Acabou. Acabou. Não, daqui a pouco você vai escalar outra montanha. E eu me lembro que nesse pedaço aqui tinha algo mais ou menos assim. O que fazer ao chegar no horizonte? Não tinha nada para fazer. E aí eu me lembro da frase, depois eu mudei. Era, vou mijar no horizonte. Era algo assim, sabe? Uhum. Não tem o que fazer, eu vou mijar no horizonte, porque realmente não tem o que se fazer. Não é, tem um local para se chegar. Não, beleza, você vai chegar e daqui a pouco você vai para outro. Porque você vai esvaziar o seu propósito ali. Nós somos nômades. Nós vamos esvaziar o propósito, daqui a pouco a gente vai para outro e pronto, acabou. Cara, mas eu gosto muito dessa sacada. Eu tenho lido algumas coisas a respeito disso por causa de algumas músicas que eu tenho ouvido, e isso aí casou perfeitamente, cara. Agora vamos para o outro texto. Grande texto. Primeiro a sua leitura e depois a minha. E detalhe, cadê os comentários da galera? O que eles estão falando aqui? Pode pegar ali no ao vivo. A galera tá comentando. Teve bastante comentário até agora. Vamos lá, ó. Deixa eu me olhar aqui agora. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, o Felipe Silva disse que ele gostaria de dicas para escrever crônicas. O Antônio Wellington disse que uma vez escreveu um texto sobre um mago de circo que fazia pessoas selecionadas da plateia a entrar numa caixa mística que permite viajar 30 minutos no passado. E o escolhido deu de cara com o machado. Eu gosto desse tipo de narrativa insólita, cara. A Andréa Guerra falou: sou professor de sociologia e estou no intervalo. Daqui a pouco entro em classe. Amo literatura. Olha que legal.
O Aurélio Fontanelli Souza. Boa tarde, Pablo e Sidney. Eu tenho um pensamento, nunca fui instigado a ler, mas eu já li algumas biografias. E atualmente é o único tipo que gosto de ler, biografias. Por exemplo, a saga de um missionário. Ele disse que aprende muito com a vida, os exemplos e erros dos outros e com suas conquistas. E disse que nós de Cascavel somos os melhores do Brasil. Diz que Sobral no Ceará perde feio pra gente. Ah, não. Eu aceito o elogio, mas nós estamos longe de sermos os melhores, cara. A Thaís Teixeira disse que já estava com saudades. E a André pediu pra você repetir o nome dos filmes. Então, o filme que eu mencionei aqui, eu vou falar, né, de todos. Um foi o 23. Número 23. Do Jim Carrey. E o outro foi Reine Sobre Mim, do Adam Sandler. Esse filme, se tem uma classificação que eu posso dar para ele, é poesia. Ele é poético, do início ao fim. É lindo o filme, é lindo. Eu não sei se eu falar um pedacinho assim já estragaria. Mas eu vou falar porque é a sinopse do filme. Se você procurar, você vai ver. O Adam Sandler, ele perde a família num acidente de avião. E todo o filme é ele pensando nisso e tendo que viver depois de ter perdido toda a família no acidente de avião. Caraca, eu vou ter que assistir esse filme. É maravilhoso. Maravilhoso. Porque muita gente fala sobre Joias Brutas, né? Do Adam Sandler, que é um filmaço, por sinal. Mas esse Reine Sobre Mim, na minha opinião, tá entre os melhores do gênero. Você considera melhor, então? Ah, muito bom. Muito, muito bom. Bem, vamos pro próximo texto? Que se chama Os Ratos e o Queijo. Vamos lá. Certa feita, 2 ratinhos encontraram um belo pedaço de gorgonzola dando sopa em um dos balcões da casa onde fizeram sua toca. O pedaço era bem grande e não seria necessário ficar saindo da toca para buscar outras coisas durante um bom tempo. Tudo de que necessitavam estava bem ali. A coisa ficou tão legal que o Alves, que avistara a peça de queijo, resolveu chamar um primo para passar um tempo ali. Beltroneu, o amigo, que ajudara a carregar a peça, sentiu-se no direito de trazer mãe e pai para provar da iguaria. Foi só festa na extravagância do queijo durante a primeira semana. Faziam pequenos anéis com a comida, jogavam para cima a fim de simular chuva de queijo ralado. Clóvis, o primo de Alves, fez até um bonezinho de queijo que ostentava quando dava uma volta pelas galerias que há entre as casas. Vocês se enganam quando pensam que construímos as casas e os ratos as invadem. Nós é que subimos paredes em volta das casas dos ratos. Tudo é dos ratos. O Clóvis, um dia, voltou puto da cara, porque no cruzamento entre a São Vicente e Bastião Tavares, um filho de uma ratazana resolveu levar o seu bonezinho de queijo. Chegou, mostrou os dentes e mandou dar o boné, se não quisesse morrer, safado. A inconformidade foi geral. Como é que alguém resolveria tomar desse jeito aquilo porque ele lutou tanto para conseguir? O mundo estava virado. Ninguém mais pode sair na rua? 2 dias depois, foi o colar, de queijo, obviamente, que Beltroneu deu para a mãe, Zilda. O objeto de desejo de um ratão que estava escorado perto do esgoto do shopping Alberta Norte. Ele, forte e jovem, chegou a arrastar a dona Zilda por alguma distância antes de o colar se partir e o meliante enfiar tudo na boca. Rato é uma merda, exclamava Miro, o marido de Zilda. É por isso que nunca vão ter nada esses safados. Não gostam de trabalhar, esperam tudo de mão beijada. Ou tomam de quem trabalhou para conseguir o pouco que tem. Eu não consigo acreditar. Tinha que matar tudo sem nem perguntar. Que praga que são esses ratos, porra. A ideia estava na cabeça. Precisamos defender o nosso queijo desses ratos pilantras que estão por aí. Vamos fazer o seguinte. A gente divide isso que está aqui na sala para que cada um possa proteger seu pedaço em um lugar diferente. Assim, mesmo que alguém tome a sua parte ou que você perca por causa do destino, ninguém vai passar muita necessidade.
Perfeito, vamos dividir. Ainda bem que você estudou. Essa frase foi do Cabelo, o primo do Alves. Bem, vamos começar a cortar. Como eu achei esse queijo, essa metade maior aqui, vou deixar comigo, disse o Alves, puxando a pequena faca que existe no universo dos ratos para cortar o queijo. Opa! Espera aí, meu nobre. Como é que o distinto amigo vai tomando essa decisão? Onde está a igualdade aí? Isso foi o Beltroneu. Nós somos dois, precisamos de mais. Zilda, sob o olhar de aprovação de Miro. Vão tudo tomar no cu! Exclamou o Cabelo, antes de cair de boca num pedação de queijo, deixando boa parte bem babada. Daí pra frente o discurso acabou. Garras, dentes, sangue, queijo foi o que se viu por ali, durante talvez perdão, uma meia hora. Alves teria sobrevivido, não fosse o Mime ouvir toda a algazarra e morder o seu corpo já cansado de tanta luta. 2 semanas depois, Nelson avista um belo pedaço de queijo que dava sopa numa toca velha abandonada. Muito bom, cara, eu vou te falar, eu sempre faço isso. Eu não sei se é porque eu sou, sei lá, um louco, mas eu gosto de pegar os textos na hora aqui pra ver, né? O Pablo já não é como eu. O Pablo gosta de pegar antes, eu gosto de pegar na hora pra não ser influenciado por outras coisas. Mas o tempo inteiro, Pablo, em que você lia, a sensação que eu tinha é que eu já conhecia essa história. Mesmo sem ter lido. Engraçado isso, né, cara? Mesmo sem ter lido, tipo, pegando o queijo e coisa e tal, a história dos ratinhos, pá, o queijo babado, porque obviamente ele deixa o queijo babado pra ninguém ir lá morder o queijo dele, né? E aqui eu percebo, mais uma vez, aquele nosso início de conversa, da questão do hibridismo dos textos. Porque por mais que seja, né, se a gente for parar para pensar uma narrativa fantástica, né, de algo que, poxa, não está no nosso mundo real, ele é influenciado pelo nosso mundo real. Então tudo aquilo que a gente traz como história que seria para ser real, ela também é influenciada por uma perspectiva fantasiosa, e aquilo que a gente traz para ser fantasioso também é influenciado pelo nosso mundo real. Exato. Então aqui, cara, tem expressões que são suas, por exemplo. O começo do texto, certa feita, é uma expressão que praticamente, assim, eu vejo as outras pessoas usando, mas você sempre usa. Quem convive comigo sabe que esse texto é meu. Sim, claro. Inclusive você usa tanto que influencia os outros a usar também. Então, assim, as pessoas que convivem com você, daqui a pouco eles estão falando certa feita. Inclusive, explica um pouco para quem está ali, né, perdido. Meu Deus, mas o que seria esse certa feita? Qual é a ideia que você traz? É uma espécie de... em uma certa vez, é quase como o meu era uma vez, né, em alguma ocasião, sabe? Perfeito. E aqui, ó, outra aqui, ó, tem uma que foi muito interessante, ó, quando você coloca aqui. Primeiro, o nome dos ratos é maravilhoso, né? Maravilhoso, você atribui um nome. E aí tem um pedaço aqui, cara, cadê, ó? Quando eu fizer a minha leitura, eu vou pegar. Ah, achei. Tá no 3º parágrafo. Clóvis um dia voltou puto da cara. O Pablo fala isso direto, cara. Então, assim, várias expressões aqui são expressões utilizadas pelo Pablo o tempo inteiro. Então, é perceptível que foi você que escreveu. Porque eu acho que isso eu acho muito legal, porque eu sou avesso ao artificialismo da escrita. Sim. Sabe? Eu gosto de que o meu texto tenha a minha cara. E que tenha a cara do Pablo, pessoa física. Entendeu? Sim. Não a cara do Pablo, o cara que explica tal coisa. Ô, Gustavo, queria um café. Açúcar ou... Adoçante. E não o cara que explica uma teoria do não sei o quê, ou o Pablo que está dando aula de filosofia. Eu quero, no meu texto literário, que a pessoa veja como é o Pablo. Tipo, o Pablo em casa. Sim. Sabe? E esse sou eu. É dessa forma que eu falo. Você que é meu amigo, convive comigo, sabe disso muito bem. Eu queria trazer um exemplo para vocês que para mim ele é muito engraçado, esse exemplo. Que é assim, eu tenho um filho de 5 anos, o Otávio, que é o maior amor da minha vida. E o Otávio passa muito tempo comigo. E essa história de mimetizar a linguagem, nós
percebemos demais no Otávio, porque ele mimetiza muito a minha linguagem. Então, esses dias nós estávamos sentados à mesa, na hora do almoço, eu, a Bárbara, o Otávio e a Eduarda, que trabalha lá em casa, e aí a minha esposa estava falando alguma coisa, e aí, de repente, a Eduarda comentou algo e o Otávio falou: Duda, você está interrompendo a mamãe. Mas essa não é a minha frase ainda. E aí a Duda falou assim: ah, então tá tudo bom. Ele vira para a mãe dele e diz: prossiga. Porque eu sou assim, quando alguém tá me contando alguma coisa eu tenho que interromper, eu paro e falo: prossiga. Se mimetizar a linguagem. E eu faço isso muito dentro do meu texto. Eu quero que seja o que eu falo, praticamente. Não, pô, muito, cara, muito bacana. E detalhe, agora aqui fica claro que você fez um conto. Sim. Aqui fica É um claro. conto, é um conto. E que busca, na verdade, retratar, através dos ratos, nós. Exato, exato. E eu vou te dizer qual foi... Obrigado. Valeu, e Gustavo. Outra... Obrigado, hein? E outra, o porquê ratos. Bate até com aquela ideia que você trouxe agora há pouco, da frase do Rubem Fonseca, né? Somos todos cretinos. Pois é, e eu vou dizer qual foi o momento, eu me lembro, eu escrevi esse conto faz tempo, eu estava na casa da minha mãe no dia que eu escrevi esse conto. E por que eu resolvi escrevê-lo? Eu estava assistindo alguma coisa que falava sobre política e coisas dessa natureza, e eu estava vendo muita gente falar coisa do tipo: esses políticos são todos uns ratos, são todos uns vagabundos, e não sei o quê. E aí depois eu assisti a uma outra matéria em que as pessoas falavam sobre pessoas pobres e outras sobre gente que cometia crimes e não sei o quê. E aí eu comecei a analisar assim, cara, todos nós somos ratos nesse aspecto. Porque é muito fácil você olhar do teu ponto de vista e julgar o outro e falar: o outro é um safado, é um vagabundo. Né? O cara que é o herdeiro e fala, aqui, o exemplo do cara que diz: eu trabalhei tanto para conquistar isso. Cara, eles acharam um pedaço do queijo. O que ele trabalhou para conquistar aquilo? E aí o outro vem falar: tinha que matar todo mundo mesmo. Mas no momento em que eles têm que fazer a partilha dos bens, eles se matam. Porque nós somos assim. E o que eu quis mostrar aqui é que essa é a dimensão, pelo menos essa foi a minha intenção, né? Se conseguir mostrar, você vai me dizer. Que foi o seguinte: essa é a nossa dimensão mais crua. Nós, sem máscaras, somos os ratos, juízes da nossa própria causa e partidários da nossa ideologia. Sim, bate até com a frase do Karnal. Acho que ele foi convidado para poder comer com alguém, alguma coisa assim, e aí o criticaram, né? Ah, um absurdo você ter ido comer com fulano de tal. Eu não teria ido. Aí ele diz: quando você for convidada, você pode negar. Porque é isso, dizer o que eu faria na sua situação é muito fácil. Eu não vivi a sua situação. Ah, eu no lugar do Pablo eu teria feito desse jeito. Não, eu não sei. Eu não vivi o lugar do Pablo. Eu não recebi o convite, eu não vivenciei a situação. E eu acho outra coisa mais intrigante assim do texto em si. Biologicamente falando e cientificamente falando, o rato, pelo menos até onde eu sei, é o que mais se aproxima de nós. O comportamento social do rato. Tanto que fizeram experiências com os ratos, cheirando toda a comida dos ratos para ver como é que eles iriam se comportar. E eles viram canibais. Eles se canibalizam? E nós sabemos que fazemos isso. Basta ver o acidente que teve na Cordilheira dos Andes. Guerra Civil na China. Guerra Civil na China. Pior ainda, né? Porque na Cordilheira dos Andes ainda foi bem pensado e bem organizado. Na Guerra Civil já foi uma loucura, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com esse estilo, e eu sou muito mais contista do que romancista ou qualquer outra coisa, porque eu gosto da dinamicidade do conto e eu gosto daquilo que a gente consegue atingir com figuras simples. Não, e ele é imagético. É. Você consegue imaginar. Eu fiquei pensando na possibilidade de uma animação
da Animatronics, sabe? Ah, sim. Sabe, apareceu os ratinhos fazendo exatamente isso, tudo bonitinho. Se você que estiver assistindo trabalhar com isso, fique à vontade. Eu cedo o texto para você fazer a animação, vai ser um prazer. Cara, aí foram algumas coisas que eu coloquei ali que são todas propositais. Por exemplo, o fato de um deles ter sido tão... ele queria tanto ostentar que ele tinha o queijo que ele fez um bonezinho de queijo. É muito bom isso, né? Fizeram anéis de queijo, jogavam queijo para cima. Então, eu queria trazer essa figura e contrastar a abundância com a escassez, sabe? Então, foi uma experiência legal. Eu gosto muito desse texto, cara. Ó, eu vou fazer agora a leitura, porque foi o combinado que a gente fez aqui. E, Pablo, nesse momento agora, eu tentei, eu não quis te atrapalhar na hora, mas eu fiquei depois com a vontade de ter feito isso a cada parágrafo, sabe? Então, faça isso a cada parágrafo. Eu vou efetuar a leitura, porque a gente fala muito isso às vezes para as pessoas que têm dificuldade com a compreensão do texto, não é? Divida o texto em parágrafos. Então, lê o primeiro parágrafo, pensa, o que eu entendi? Nem que você coloque uma frasezinha para ilustrar aquilo dali de forma simples e aí vai para o parágrafo seguinte. Ou seja, você vai dividindo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo a leitura e na hora que você sentir vontade de, aqui eu quis falar isso, você já entendeu e já faz. Então, vamos lá, ó. Certa feita, 2 ratinhos encontraram um belo pedaço de gorgonzola dando sopa, em um dos balcões da casa onde fizeram sua toca. O pedaço era bem grande e não seria necessário ficar saindo na toca, para buscar outras coisas durante um bom tempo. Tudo de que necessitavam estava bem por ali. A coisa ficou tão legal que o Alves, que avistara a peça de queijo, resolveu chamar um primo para passar um tempo ali. Beltroneu, o amigo que ajudara a carregar a peça, sentiu-se no direito de trazer trazer mãe e pai para provar da iguaria. Ou seja, se eu tiver recursos, se eu estiver com abundância, eu vou dividir com todo mundo porque não vai acabar. Esse é um sentimento que muita gente que ingressa em determinado padrão social costuma despertar. Sim, é como o sonhar com a Mega Sena, né? O cara que sonha em ganhar milhões com a Mega Sena, eu não sei se o rico pensa assim, né? O rico. Mas o cara que... Porque no final das contas, Pablo, tem os ricos, que são pouquíssimos, eu acho que nunca nem cheguei perto de um, e todos nós depois somos pobres. Exatamente. Claro que em camadas diferentes. Nós temos graus de pobreza. Exato, graus de pobreza. Muita gente não entende, eu sou classe média, eu sou rico. Não, eu sou classe média, eu sou um pouquinho menos pobre do que, às vezes, o miserável. E a gente tem esse pensamento, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dividir com os meus amigos, com os meus familiares. Vou dar 1 milhão pro Carlão, vai 1 milhão pro Gustavo, 1 milhão pro Will, né? Desse jeito. Vou comprar um terreno, vou fazer um monte de casa, vou botar meus primos todos e não sei o que, vou pegar o povo de rua, vou botar ali, não sei o que é isso. Mas o primeiro rato me chamou a atenção. Ele se deu conta de que ele não conseguiria sozinho. Aí, continuando aqui, ó. Foi só festa na extravagância do queijo durante a primeira semana. Faziam pequenos anéis com a comida. Jogavam para cima a fim de simular chuva de queijo ralado. Clóvis, o primo do Alves, fez até um bonezinho de queijo que ostentava quando dava uma volta pelas galerias que há entre as casas. Vocês se enganam quando pensam que construímos casas e os ratos as invadem. Nós é que subimos paredes em volta das casas dos ratos. Tudo é dos ratos. Na minha opinião, é aí que eu entrego o moto do conto, sabe? Que tudo é dos ratos. E quando você pensa assim, não, eu estou construindo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, e as pessoas vêm e invadem. Não, querido. Você está levantando parede em lugar que talvez nem seja teu. Você está levantando fronteira. E fronteira não existe. Fronteira é uma ficção.
e você quer viver por uma ficção. Cara, tem tanta coisa a se dizer aqui. Né? Esse pedaço eu acho que é o que mais dá para trabalhar. Tem coisas que podem ser apenas naturais e outras, inclusive, econômicas. Então, por exemplo, o espaço é dos ratos porque o espaço é dos animais. Então, tá cheio de barata aqui. Não, elas sempre estiveram ali e a gente é que se colocou. Tá cheia de pessoa. Tá cheio de pessoa. Mas isso me faz lembrar o seguinte, não sei se você vai concordar com o pensamento que eu vou ter agora sobre esse pedaço. Tudo é do trabalhador e por isso ele tem direito. Quando muita gente fala assim, o cara quer, né, o proletariado, o cara quer ter um iPhone, não sei o quê, e por que não? E por que não? Não é ele que produz? Se ele produz, tudo a ele pertence. Eu tive uma discussão ferrenha sobre isso esses dias num outro aplicativo aí, por causa disso. Porque o trabalhador tem que ter direito de ter aquilo que ele produz. Exato. Exatamente. Porque assim, muita gente pensa exatamente isso. Porque o cara quer... Cara, isso é muita coisa. É por isso que é difícil, às vezes, a gente ter uma definição certa, porque vai tudo surgindo. É uma coisa do Machado, né? Que ele fala daquele... Eu não vou lembrar agora o nome do personagem. Você vai me ajudar a lembrar o nome do personagem, que era escravo. Uhum. Não sei se era Prudêncio. Não me lembro. Que ele era escravo e ele recebe a alforria e depois ele passa a ter um escravo. E no fim das contas, a reflexão que se tem ali é que a raiva que ele tinha não era porque ele era escravo, é porque ele não era o senhor. E muita gente tenta apregoar essa ideia. O produtor, o trabalhador, ele não tem raiva porque ele é trabalhador, ele tem raiva porque ele não é o patrão. Não é isso, no fim das contas. Na verdade, ele só queria usufruir daquilo que ele produz e ele tem direito disso. Exatamente. Cada um quer apenas caminhar com as próprias pernas. Exato. Cara, não, é muita coisa que tem aqui, gente, pra gente debater. Agora, a continuidade, ó. O Clóvis. Depois, aliás, você tem que me falar sobre os nomes escolhidos. Você tirou de histórias... Porque tem aqui o Clóvis, tem o Beltroneu. Beltroneu é um nome que a gente não ouve toda hora, né? Clóvis já é mais fácil. Alves é fácil. Mas Beltroneu, de onde você tirou esse nome? Olha que coisa curiosa. Beltroneu é um nome criado, né? Assim como todos os nomes são criados, mas enfim. Todas as palavras. Né? Quando eu dava aula e eu falava sobre pronomes e tinha que falar sobre indefinidos, as pessoas me perguntavam se fulano, cicrano e beltrano eram pronomes dessa natureza. E eu falava que, olha, você tem que observar o fato de que você tem um substantivo que indica uma indefinição de pessoa e não é um pronome indefinido, né? E aí, de tanto eu falar isso, eu comecei a usar exemplos com Beltrano, Beltrano, Beltrano. E daí eu falei, vou mudar. Comecei a usar Beltroneu. E isso ficou. Eu falei, algum dia eu vou usar esse nome para alguma coisa. E daí eu coloquei. Eu confesso que em alguns textos eu faço seleção aleatória de nomes. Nesse caso. Esse é um exemplo. Porque eu queria nomes que fossem verossimilhantes, mas que não concorressem para o entendimento global da obra. Entendi. Diferente do livro que eu estou escrevendo agora, que eu vou revelar em primeira mão para os senhores, para todo mundo que está assistindo, que se chama O Observador das Estrelas, que para este livro eu fiz uma seleção nominal que é totalmente relativa do nome com a pessoa e com a conduta da pessoa ao longo da obra. Não, isso é muito importante você falar, porque assim, obviamente algumas pessoas aqui agora conseguiram captar essa sua ideia, outras talvez não tenham captado. Porque, por exemplo, se o Beltroneu fosse um personagem do, sei lá, de Dom Casmurro, se fosse um personagem de Dom Casmurro, ele traria já
imbuída nele toda a essência do personagem do Casmurro. Então todas as ações dele, de alguma forma, seriam... E aí seria um processo de intertextualidade. O camarada teria que perceber Exato. como era a ação do Beltroneu lá na história do Machado de Assis para perceber o comportamento dele aqui e pensar, opa, tá batendo ou não tá batendo. Então ele já seria ali, né? O que ele precisaria fazer, por exemplo, para saber quem era o Iago na peça Otelo, para saber quem é Bento Santiago. Exato, exato. Que por sinal é perfeito. Né? Isso é demais. Agora, continua, mas muito bom isso, cara. Agora, continuando aqui, o Clóvis. Um dia voltou puto da cara, porque no cruzamento entre a São Vicente e a Bastião Tavares, essas ruas existem? Criadas. Criadas. Mas você percebe o grau de verossimilhança? Não, a São Vicente é perfeito. Não parece que você fala assim, porra, em algum lugar existe esse cruzamento. Existe. A Bastião por exemplo, Rua São Vicente eu já vi. Bastião Tavares eu não vi, mas não me parece algo impossível. Não ficou inverossímil. Aí ele continua aqui, ó. Um filho de uma ratazana resolveu levar o seu bonezinho de queijo. Cara, eu acho isso maravilhoso, porque assim, eles são ratos, mas olha só como é que já fica pejorativa a palavra, né? O filho de uma ratazana é como se fosse o filho de uma rapariga, filho de uma puta, né? É isso. É isso que eu tô querendo dizer dentro desse texto. Que as pessoas são seres humanos iguais, mas se imaginam diferentes. Ou seja, um é tão rato quanto o outro. Exato. Mas quando eu olho para ele e falo, você é um filho de uma ratazana, ele é pior do que eu. Exato. Cara, e depende muito do local, né? Por exemplo, se a gente jogar lá pro Ceará, como o companheiro botou aqui, o Crato no Ceará, não vai ser o filho de uma ratazana, vai ser o filho nem de uma rapariga, se bobear. O filho de uma rapariga é do Rio de Janeiro passado. Sim, por causa de Portugal. Por causa de Portugal, mas no Nordeste vai ser filho de uma égua. Aham. E aí, continuando aqui, ó. Chegou, mostrou os dentes e mandou dar o boné se não quisesse morrer, safado. A inconformidade foi geral. Como é que alguém resolveria tomar desse jeito aquilo porque ele lutou tanto para conseguir? O mundo está virado. Ninguém mais pode sair na rua. 2 dias depois, foi o colar de queijo, obviamente, que Beltroneu deu para a mãe Zilda o objeto de desejo de um ratão que estava escorado perto do esgoto do shopping Alberta Norte. Ele, forte e jovem, chegou a arrastar a dona Zilda por alguma distância antes de o colar se partir e o meliante enfiar tudo na boca. Você pegou nesse parágrafo aí o apelo para a figura, em vez de falar um rato, um outro rato, um ratão. Um ratão. Como se fosse um ladrão. Exato. E eu achei interessante, eu não sei se essa foi a sua intenção aqui, mas você traz exatamente o colar. Existem 2 análises. O fato de ele ter realmente comido, porque é queijo, mas existe também uma perspectiva do roubo em si de colares. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando tem um arrastão na época de verão, que começa ali no Leme e passa ali por Copacabana, mas depois vem fazendo tudo, né? Enfiam os cordões na boca, porque eles conseguem esconder em uma parte da boca aquele cordão. Na hora de serem revistados pela polícia, a polícia não vai achar no bolso, não vai achar na mão, vai pedir para abrir a boca, mas eles têm um local específico em que eles conseguem colocar, que fica escondido pela língua, mesmo quando se levanta a língua, mas eles colocaram lá na parte ali onde fica o siso para algumas pessoas, outras pessoas já não têm o siso, inclusive é uma evolução, né, do ser humano não ter o siso, eles colocam ali num local escondido. Então esse colocar na boca, por exemplo, já me remete a essa imagem do arrastão do ladrão pegando o cordão, colocando dentro da boca e conseguindo esconder. Muito bom. E eu tenho uma terceira possibilidade para você. Talvez seja uma mescla das duas. Por que alguém faz isso de
roubar ou furtar assim, no meio da rua, Ele precisa expondo-se assim, a qualquer perigo. Porque precisa. comer. Perfeito. Agora aqui, ó, colocando... Porque, pô, não é... Pô, eu adoro esse risco, né? Vamos lá, ó. Aí, na continuidade, ele coloca assim, ó. Rato é uma merda! Exclamava Miro, o marido de Zilda. É por isso que nunca vão ter nada esses safados. Não gostam de trabalhar. Esperam tudo de mão beijada ou tomam de quem trabalhou para conseguir o pouco que tem. Eu não consigo acreditar. Tinha que matar tudo, sem nem perguntar que praga que são esses ratos, porra. Isso bate muito com o discurso atual de muita gente. Demais. Em relação a essa situação. Demais. É só você parar para pensar na lógica das idades. Se você tem o Beltroneu, que é amigo do Alves, certo? E nesse caso, ele trouxe pai e mãe para desfrutarem. Então, pai e mãe, Zilda, que é uma senhora, que ficou evidente pelo parágrafo anterior. Você tem aí, então, Miro, que é o marido da Zilda, pai do Beltroneu, que é um senhor. E por esse discurso fica evidente que deve ser um ratão conservador. Exato, é isso mesmo. É a rataria conservadora. É isso aí. Por exemplo, quando você... esses dias, eu estava até tendo uma conversa sobre isso, porque um vizinho meu me viu dando dinheiro para um cara na rua. E ele foi e falou assim: pô, Sidney, desse jeito você incentiva o cara a ficar na rua. Eu falei: por conta desse trocado que eu dei para ele? De forma alguma. Você acha mesmo que ele gosta de ficar nesse frio de cascavel aqui no meio da rua pedindo dinheiro? Se ele tivesse outra opção, ele estava fazendo outra coisa. Não é por conta desse trocadinho que eu dei pra ele. Eu acho essa frase, Sidney, um absurdo. Tipo, você incentiva ele a ficar aqui. Não, fazendo isso eu tô impedindo que ele morra de fome hoje. Exato. E detalhe, aí eu até penso em como a gente... O bem e o mal, eles podem ser classificados, e o mal em qualquer situação é o mal. Mas o bem, ele pode ser mudado, né, pela perspectiva. Porque ali, de certa forma, eu fiz o bem, mas já não foi bem visto por ele. E talvez ele poderia falar assim: não, você só deu para se eximir de uma culpa que você tem por uma outra coisa. Para exercitar o altruísmo. Isso faz bem pro seu ego. O que pode acontecer, obviamente, diversas vezes, mas veja como é que o mal sempre é o mal, mas o bem pode ser tangenciado. E aí, continuando aqui, ó, a ideia estava na cabeça. Precisamos defender o nosso queijo desses ratos pilantras que estão por aí. Vamos fazer o seguinte: a gente divide isso que está aqui na sala para que cada possa proteger o seu pedaço em um lugar diferente. Assim mesmo que alguém tome a sua parte ou que você perca por causa do destino, ninguém vai passar muita necessidade. Perfeito. Vamos dividir. Ainda bem que você estudou. Essa frase foi do Cabelo, o primo do Alves. E aqui já não entra mais um nome, entra um apelido, né? Bem, vamos começar a cortar. Como eu que achei esse queijo, essa metade maior aqui vou deixar comigo, disse o Alves, puxando a pequena faca que existe no universo dos ratos para cortar o queijo. Opa, espere aí, meu nobre. Como é que o distinto amigo vai tomando essa decisão? Onde está a igualdade aí? Sidney, tem uma parte ali que, assim, ela é muito irônica, porque a hora em que você tem um parêntese para falar que essa pequena faca existe no mundo dos ratos. Porque, assim, ele é um conto fantástico, cara. Nada disso existe, sabe? E o narrador, ele tá ali narrando para você, ele tá brincando de tal forma que ele fala assim: pega uma pequena faca que existe no universo dos ratos,
Entendeu? Ele tá sendo muito irônico nesse pedaço. E às vezes as pessoas passam na leitura dessa frase sem notar essa ironia, sabe? Sim, não, na hora eu fiquei esperando você falar alguma coisa, mas e bate com aquilo que eu já tinha até comentado. É um texto fantástico, mas que é verossímil demais, porque obviamente é influenciado pelas suas... É como se fosse a preocupação do narrador de falar, ó, eu sei que isso aqui é fantasia, tá? Isso. Mas eu não tô abandonando a coerência interna do texto. Por exemplo, a faca, pô, que faca é essa, né? O facão, coisa e tal, tem a verossimilhança interna, né? É. Vamos lá, aqui, ó, e isso foi Beltroneu. Nós somos dois, precisamos de mais. Zilda, sob o olhar de aprovação de Miro. Vão tomar no cu! Exclamou o Cabelo. Cara, vão tomar no cu é uma frase assim gostosa de dizer, né? Ela te traz o poder de volta aqui, né? Não tem como ser vão tomar no cu. E você viu que tem um tudo ali, né? Sim, vão tudo tomar Vão tudo. É diferente você chegar pra uma pessoa e falar, escuta, vai tomar no cu. E é diferente disso de você chegar pra todo mundo e falar, ó, vão tudo tomar no cu. Aí, cara, você tá... Cara, é impossível ler numa entonação diferente da raivosa. É. Vão tudo tomar no cu! Exclamou o Cabelo, antes de cair de boca num pedação de queijo, deixando boa parte bem babada. Ou seja, porra, eu vou escrotizar. É isso aí. Foda-se, então, todo mundo. Eu vou avacalhar. Tu quer? Pode pegar. Foi isso aí. Aí, continuando, ó. Daí pra frente, o discurso se acabou. Aqui um pedaço me chamou a atenção, Pablo. Eu não sei se eu já havia visto aqui o pra contraído. E agora ele veio contraído. Foi intencional nesse pedaço? Foi. Aqui, ó. Daí pra frente o discurso se acabou. Garras, dentes, sangue. Pô, perfeito. Porque daí pra frente, agora é o caos. Não tem mais a formalidade. Não tenho preocupação com mais nada. Que se lasque a gramática, que se lasque tudo. Ó, daí pra frente o discurso se acabou. Garras, dentes, sangue e queijo foi o que se viu por ali durante talvez uma meia hora. Alves teria sobrevivido. Não fosse o Mimi ouvir toda a algazarra e morder seu corpo já cansado de tanta luta. Depois de 2 semanas, Nelson avista um belo pedaço de queijo que dava sopa numa toca, né? Uma toca. Numa toca, né? Numa toca velha, abandonada. Toca toda hora me confunde aqui, mas tem, ó, numa toca velha, abandonada. Pra dizer que você tem o mesmo ciclo recomeçando. Exato. Porque começa com Alves encontrando um pedaço de queijo abandonado, que provavelmente passou pela mesma coisa. É verdade. E aí você tem o Nelson encontrando um pedaço de queijo, entendeu? É a nossa maldição, cara. Sim, é o eterno retorno de Nietzsche. Praticamente. Exatamente. Né? E eu tô trazendo aí uma ideia de que você tem esse ciclo, cara, esse ciclo maldito de você desejar as coisas, sabe? Então, eu gosto muito de revisitar esse texto dessa maneira, assim. Cara, eu ficaria muito feliz se um dia alguém, sei lá, uma editora visse e pegasse esses 2 textos e colocassem num mesmo livro, numa coletânea, sabe, de livros. Ia ser legal. Inclusive, a gente podia ver isso de botar alguns textos de alguns amigos, textos nossos e... Mas a gente pode fazer isso. Né? A gente consegue publicar facilmente. Isso aí, a publicação eu desenrolo. A gente só precisa dos textos. Agora, e o povo? O que vocês acharam desse momento? Porque eu achei maravilhoso. Pô, eu adorei, cara. Eu fiquei vendo os comentários aqui da galera. Na hora que você estava falando sobre determinadas expressões serem a minha cara, o John escreveu aqui, ó, essas são as digitais do Pablo. Essas são as minhas digitais no texto. Sim, não, e por incrível que pareça, é porque, obviamente, a gente vai mudando com o tempo, né? Hoje eu tenho 40 anos. Mas quem conviveu comigo
ali com uns 20 e poucos anos, sabe que mesmo não sendo um conto, sendo um ensaio, ou né, vai ter gente que vai falar que é uma crônica, porque traz coisas do cotidiano, vai ter gente que vai falar que é um artigo de opinião, porque obviamente eu exponho ali meu ponto de vista sobre algumas situações, vai ter gente até que vai pensar num conto social, que é uma espécie de trazer... seria mais ou menos assim, não tem uma caracterização, não tem um perfil, né, ali feito, então é um conto social, é algo que é uma história sobre o que está acontecendo na sociedade vigente. Quem conviveu comigo nessa época sabe que o texto é muito meu também. As digitais Estão ali expostas. Eu gostaria de um dia, num outro momento nosso, trazer um conto. Esse foi um conto, só que ele foi completamente diferente deste texto. Porque este texto eu fiz porque me deu vontade. Eu acho que isso também acontece contigo. Você não senta para escrever, mas você se sente incomodado a escrever. Você se sente, caraca, vem uma inspiração e você fala, cara, eu tenho que deitar isso no papel. E quantas vezes não veio a inspiração e a gente deixou passar? Quantas vezes a gente, caraca, podia ter saído algo belíssimo. E quantas vezes eu leio o que o outro escreveu e penso, caraca, é exatamente o que eu penso, eu poderia ter feito isso de forma similar, pelo menos. E a gente deixa passar batido. Mas tem um que eu fiz que foi com uma obrigação. Para um professor de didática na faculdade, só que ele não era só professor de didática, ele era professor de didática na UFRJ e ele era professor de literatura brasileira na UERJ. E a esposa dele era professora de literatura brasileira na UFRJ. Então o trabalho dele era muito voltado para o mundo da literatura, mesmo sendo didático. Porque acho que na cabeça dele ali a gente não ia para a escola só para trabalhar a gramática pela gramática. A gente ia para trazer o universo da literatura. E ele criou ali um trabalho que a gente tinha que fazer seguindo à risca todos os comandos dados por ele. Então, se o conto podia ser sublime, mas se não tivesse o que ele estava pedindo, a nota ia diminuindo. Então, tinha que ter exatamente o que ele ia pedindo. Você vai ver que o conto fica até meio piegas. O conto é até meio piegas. E às vezes um conto piegas também é gostoso. É claro. E fica piegas por quê? Porque eu estava amarrado. Eu não podia escrever de qualquer jeito. Eu tinha que seguir aquela estruturação feita por ele. Era como uma obrigação. E não é que no final das contas eu olho e falo assim, cara, eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso. Porque eu fui seguindo à risca todos os comandos e ficou legalzinho, cara. Não, é óbvio que não vai bater um Machado de Assis, mas eu posso considerar que eu fiz um conto legal. Eu acho que pode trazer pra gente analisar. Falando nisso, o que você acha de no nosso próximo episódio nós analisarmos letra de música? Acho sublime. Vamos sem saber qual a música que o outro vai escolher? Sem saber qual. Uma só? De cada um? Eu acho que mais de uma. Acho que 2 de cada. 2, tá bom. 2. Necessariamente no universo brasileiro? Qualquer. Qualquer? Beleza. De preferência, se for estrangeira, apresentar a versão traduzida, claro, para facilitar para o nosso público. O que vocês acham? Próximos literatos sobre letra de música, análise de letra de música, eu acho que vai ser um barato. Não, vai ser top demais, com certeza. Eu já estou até curioso para saber o que o Pablo vai trazer aqui. Olha, eu quero encerrar hoje dando uma dica, uma sugestão de leitura. Se você quiser, também fique à vontade, porque você já deu de filme e tudo mais, pode indicar o que você quiser, música, filme, texto. Um texto muito legal que se chama Nhola dos Anjos e a Cheia do Corumbá, que trata exatamente de uma cena de uma enchente, tá? E é um conto curto, está presente no livro 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Nhola é desse mesmo jeito, é N-H-O-L-A, Nhola dos Anjos e a Cheia do Corumbá. Então eu vou trazer uma que vai ser um contraponto total, porque vai ser um texto do Rui Barbosa, que é tido como um estilista da língua, aqui, né?
É Oração aos Moços. Ah, esse é É demais. um livro pequenininho, mas é simplesmente o primeiro discurso de paraninfo dele, na primeira turma que ele teve de Direito, na época Universidade do Brasil, que hoje é chamada de UFRJ. Mas é maravilhoso. Seguido à risca, seria um advogado perfeito, mas não um advogado. Qualquer ser humano perfeito seguiria aqueles exemplos. Você sabe que nós, no curso de Direito, lemos esse texto. Não, esse texto, cara, toda vez que eu encontro alguém de direito, e eu sempre tenho a curiosidade de perguntar, você já leu Oração aos Moços? Mas pra minha tristeza... A maior parte... Oi? Que livro é esse? Como assim? Aí eu vou, sempre recomendo, cara, leia, porque é impossível um advogado passar pela faculdade de Direito, virar um advogado, exercer a prática ali e não ter lido Oração aos Moços. É simplesmente a cartilha pro cara ser um bom advogado. Ensina o que é justiça. Exato. É maravilhoso. É muito bom. maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês. Sigam o professor Sidney, façam inscrição no canal e compartilhem este vídeo. E até o nosso próximo Os Literatos. Fiquem com Deus, galera.